Mateus 28, vamos ler a partir do versículo 16. Texto que também já está projetado, mas é importante sempre você manter sua Bíblia aberta e acompanhando ao longo da reflexão. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? É curioso, irônico e triste que quando nós falamos a respeito de missão, ainda é algo um pouco estranho, um pouco desentendido no meio da igreja. Ainda talvez não tenhamos uma compreensão exata do que significa missão. O que é a missão de Deus? Qual é a nossa missão como povo de Deus? Qual é a missão da igreja? Nosso DNA, nós já aprendemos aqui que nós somos um time de missionários. Então, nós já sabemos, aprendemos desde o início do nosso discipulado que nós temos uma missão. Porém, se pararmos para refletir direitinho, ainda existem algumas dúvidas, algumas interpretações, talvez equivocadas, que nós carregamos ao longo dos anos a respeito desse assunto. Podemos pensar que uma grande missão, e de fato nós temos à nossa frente uma grande missão, pertencem àqueles que sabem mais, que possuem maior conhecimento, que sabem falar bem, que têm uma fé inabalável. Nossa mente logo se volta para pastores, líderes, teólogos, missionários que já estão no campo, professores, líderes, pessoas famosas e eloquentes. E de forma sutil, muitos acabam se colocando de lado, de fora dessa missão, como se a missão de Cristo fosse destinada a pessoas que já alcançaram um determinado nível de preparo, um determinado nível espiritual. E isso não necessariamente porque nós não amamos o Senhor, a sua missão, a sua obra, ou porque não desejamos servi-lo, mas porque nós olhamos para nós mesmos e concluímos: eu ainda não estou pronto. Ainda temos os nossos questionamentos, nossos medos e áreas da nossa vida que sabemos que precisam de uma atenção especial. Há circunstâncias que nos desanimam e dias em que a nossa fé parece tão pequena ou inexistente diante daquilo que estamos vivendo, estamos sendo convocados a viver. E acabamos acreditando que quando tudo estiver resolvido, quando as circunstâncias forem melhores, tivermos os meios necessários, os recursos necessários, então, somente então, estaremos prontos para obedecer e servir ao Senhor. Mas vamos refletir aqui sobre uma pergunta que aparentemente é simples, mas que tem um grande impacto sobre a nossa vida. Para quem Jesus entregou a sua missão? Porque se pensarmos a partir dessa nossa própria lógica, talvez esperássemos encontrar aqui uma comunidade espiritualmente triunfante, os tops, aquela galera do melhor currículo, os mais eloquentes, os mais famosos, discípulos totalmente seguros de si, com uma fé inabalável. E aí nós temos essas pessoas que, depois de tudo que eles viveram ao lado de Jesus, os discípulos aqui, finalmente estavam ali compreendendo todas as coisas e agora estavam completamente preparados para receber essa grande responsabilidade. Mas não é isso que o Evangelho nos apresenta. Mateus nos mostra os 11 discípulos indo para a Galiléia. E agora eles estão ali, diante do Cristo ressurreto. Eles o veem e o adoram. Alguns duvidam, alguns hesitam. E é justamente dessas pessoas que Jesus se aproxima. Declara a sua autoridade, entrega a sua missão. Perceba que Jesus não começa perguntando se eles estão prontos. Não faz uma avaliação das suas capacidades, ele não faz ali uma entrevista de RH, analisando o currículo de cada um, o momento da carreira, nem exige que toda dúvida tivesse desaparecido para que só então eles recebessem essa grande comissão.
Jesus se aproxima, declara sua autoridade e, a partir dela, envia os seus discípulos. Acompanhado desse envio grandioso, a promessa de que ele mesmo estaria presente com eles por todos os dias. Então, a partir desse movimento aqui, a gente vai caminhar um pouco por esse texto, refletindo a respeito desses temas. Porque, antes mesmo de pensarmos na grandeza da missão, vamos olhar para quem estava naquele monte e compreender quem são as pessoas a quem Jesus decidiu confiar essa missão. Quem que Jesus encontra no monte? Há um detalhe bem interessante logo no início do texto que a gente leu aqui no versículo 16. Mateus começa dizendo que os 11 foram para a Galileia. Os 11. Ao longo do Evangelho de Mateus, a gente vai ver sempre falando a respeito dos 12. E os 12 estavam com Jesus. Então, aqui de cara, a gente já vê que Judas, que traiu Jesus, já está de fora. Então, aqui temos os 11, aquele grupo que caminhou com Jesus lado a lado, presenciou milagres, viu curas e perdões, ouviu de perto os seus ensinamentos. Um grupo que, para alguns, talvez isso aí no currículo já valesse muito. Mas esse também é um grupo que é marcado pela fragilidade da sua humanidade. Não estavam ali heróis espirituais. Ali havia homens que haviam fugido, sentido medo, abandonado Jesus no momento da sua prisão, da crucificação. Inclusive, estava ali Pedro, aquele que chegou a negar Jesus, aquele que talvez nós desqualificássemos para uma missão por conta dessa atitude. E é essa comunidade aqui, esses 11 presentes diante dele no monte, marcado por perdas, fracassos, instabilidades, que está ali agora, diante do Cristo ressurreto. Eles estão diante daquele que a morte não pôde deter, e Jesus está novamente diante deles, o seu Senhor. Eles o adoram, se prostram diante dele. Mas Mateus aqui é enfático, ele faz questão de dizer que alguns duvidaram. Ou de alguma maneira que alguns discutem a tradução do texto, alguns hesitaram naquele momento. Não vamos entrar nos pormenores a respeito disso, não é o nosso foco. Mas Mateus, ele não nos dá uma visão idealizada dos discípulos. Ele não apresenta homens que superaram todos os seus medos, resolveram todos os seus questionamentos e agora sim passaram a viver uma fé absolutamente estável e inabalável. Estão ali, no monte, pessoas reais diante do Senhor ressurreto. Mas perceba que não há necessariamente uma intenção ali de separar na cena dessa narrativa um grupo das pessoas que adoraram e um grupo das pessoas que duvidaram. O que encontramos é uma comunidade inteira, unida, diante de uma realidade que ultrapassa a sua capacidade de compreensão. Eles estão ali diante da vitória sobre a morte, daquele que venceu, aquele que eles haviam visto ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que venceu o poder das trevas, aquele que foi entregue por eles, estava ali novamente diante deles. Eles estavam diante do cumprimento de tudo aquilo que eles esperavam, de tudo aquilo que eles ouviam na lei, de tudo aquilo que durante 3 anos e meio, ouviram a respeito na boca do próprio Jesus. Porém, ainda não compreendiam tudo, mas estavam ali diante do Cristo ressurreto. E isso é o que muda totalmente a perspectiva dessa cena. A ressurreição ela não significou naquele instante que todas as perguntas dos discípulos desapareceram ou que todos os seus medos foram imediatamente resolvidos. Mas significa que, mesmo em meio às perguntas, às hesitações e aos medos, eles agora precisavam aprender a olhar a vida a partir de uma nova realidade. Jesus vive, a morte foi vencida. Aquilo que parecia ser o fim da história não era o fim. Essa é a realidade diante deles, desses homens. E essa realidade ela colide diretamente com nossa vida hoje, como discípulos do Senhor. Talvez uma das grandes dificuldades da caminhada cristã seja imaginar que a fé sempre precisa se manifestar de uma maneira linear, independente das circunstâncias. Temos a ideia de que, se realmente confiamos em Deus, nunca deveríamos experimentar perplexidades ou conviver com questionamentos. Como se a fé verdadeira nunca passasse por momentos de luta, de dúvida, de angústias, de dores. Então, quando as nossas certezas elas são confrontadas, e elas são,
quando o medo, o sofrimento e a dúvida nos alcançam de uma maneira que nos atropelam, começamos a até mesmo questionar a autenticidade da nossa fé. Pensamos que talvez algo esteja errado conosco porque ainda existem perguntas para as quais não encontramos respostas, circunstâncias que não compreendemos e momentos em que simplesmente não conseguimos enxergar com clareza aquilo que Deus está fazendo. E muitas são essas vezes. Muitas são essas vezes que nós não conseguimos nem dormir. Nós ficamos angustiados. A nossa mente fica de noite igual o projetor, assim, piscando, a gente fica, claro, é terrível. Porém, o Evangelho coloca diante de nós uma realidade muito mais honesta sobre a nossa realidade, sobre a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Há momento em que adoramos e, ainda assim, existem áreas e circunstâncias da nossa vida em que continuamos hesitando, continuamos com medo, temendo, duvidando. É muito possível amarmos ao Senhor e ainda não compreender completamente aquilo que Ele está fazendo, aquilo que estamos passando e vivendo. Podemos reconhecer quem Cristo é e, ao mesmo tempo, atravessar dias em que somos confrontados pelas nossas próprias limitações. Isso é mais comum do que parece. Isso talvez não seja muito vendido numa ideia de evangelho, de uma fé inabalável, algo vendido num pacote pronto, que não vai ao chão da vida. Porém, precisamos nos manter diante do Senhor, mesmo diante dessas circunstâncias. Obviamente que eu não estou colocando aqui a dúvida, a hesitação como uma virtude. Nem estou dizendo que devemos nos acomodar e permanecermos nas nossas fragilidades, nos nossos questionamentos e perplexidades. O Evangelho não nos apresenta a hesitação como um lugar de permanência. Jesus ele continua a formar os seus discípulos, a corrigir e transformar as nossas vidas, nos ensinando por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. Mas também não devemos concluir que toda oscilação, todo momento de perplexidade ou todo questionamento nos tire do alcance da graça do Senhor. Isso é fundamental para a nossa caminhada, pois mesmo diante desse cenário, o texto aqui, ele segue afirmando que Jesus se aproximou deles. Meus irmãos, isso aqui é lindo. Isso aqui é muito lindo quando a gente vê que Jesus se aproximou deles. Essa, para mim, é uma das imagens que mais me pegam nesse texto da grande comissão. O Senhor não para e nem recua diante da fragilidade dos seus discípulos, Ele se aproxima. Esse movimento que Mateus nos apresenta aqui, nós vemos repetidamente acontecer ao longo de todo o Evangelho. Jesus é aquele que vai de encontro dos pecadores, dos enfermos, dos marginalizados e daqueles que reconhecem suas necessidades e fraquezas. Ele não esperava que eles resolvessem os seus pecados e suas questões para então, somente então, se aproximar deles. Ele veio ao encontro deles. Meu irmão, você não vai conseguir resolver os problemas da sua vida. Você não tem a solução para os seus pecados. A solução para os seus e os meus pecados está somente em Jesus. Somente quando Cristo vem ao nosso encontro é que então as nossas questões começam a ser resolvidas. Porque Ele é que tem todo o poder e a autoridade para nos transformar. Nós não temos esse poder. Certamente você já ouviu alguma vez alguém dizer, ou você mesmo já disse, olha, esse negócio de igreja ainda não é para mim. No momento que eu estiver preparado, no momento que eu deixar aqui algumas coisas, eu passo a ir para o Senhor. Como se nós pudéssemos, à nossa maneira, do nosso jeito, caminhar para o Senhor. Porém, é Ele que se aproxima de nós, é Ele que vem ao nosso encontro e nos estende a mão em meio ao lamaçal de pecado, em meio a essa vida de morte e nos dá vida e vida em abundância. Essa é uma verdade viva e contínua sobre as nossas vidas. O Senhor veio ao nosso encontro e continua vindo ao nosso encontro com perdão, com graça e com transformação. As nossas fragilidades não surpreendem ao Senhor. As nossas limitações não impedem de se aproximar daqueles que lhe pertencem. Talvez muitos de nós tenhamos construído, por circunstâncias da vida, ideias erradas de evangelho, talvez por idealizações políticas, idealizações familiares complexas, criamos e construímos uma imagem errada do próprio Deus. Imaginamos que quando a nossa fé oscila, Deus ele se distancia. Quando as perguntas surgem, Ele recua.
Quando as nossas limitações se tornam mais evidentes, pensamos que nós precisamos primeiro resolver tudo à nossa maneira, para que só então possamos nos aproximar dele. Mas é justamente nesse cenário que Jesus se aproxima, no cenário de caos, de problema, onde não tem solução para mais nada. Isso muda a maneira de nós lermos não só o texto bíblico, mas lermos a nossa realidade, a nossa vida, os nossos enfrentamentos. É muito possível que você tenha chegado aqui carregando diversas perguntas, para as quais não temos resposta, talvez, limitações, circunstâncias que ainda não foram muito bem resolvidas. Talvez esteja vivendo dias em que a fé parece mais difícil, às vezes inexistente, em que aquilo que Deus está fazendo não está claro. Às vezes você se pergunta, será que Deus realmente está fazendo alguma coisa nisso tudo? Que você não consegue enxergar uma solução. Mas o Evangelho, a Bíblia nos mostra que a aproximação de Cristo não começa quando seus discípulos começam finalmente a entender e enxergar todas as questões de uma maneira lúcida. Jesus se aproxima deles exatamente onde eles estão. Então surge mais uma pergunta para fazermos e refletirmos. Como discípulos assim podem receber uma missão tão grande? Como que um povo assim, com dúvidas, com uma fé que não é inabalável, com seus questionamentos e medos, fazem parte desse povo da aliança, fazem parte da missão de Deus e recebem algo tão importante assim? Como que uma comunidade marcada por medos, fracassos, pode receber uma missão que alcançaria todas as nações? A resposta para essa pergunta não está em uma nova descoberta sobre a capacidade dos discípulos, nem a nossa. Jesus não se aproxima para convencê-los de que, no fundo, eles são mais fortes do que imaginam. Ele não resolve o problema da fragilidade humana dizendo simplesmente, vocês conseguem. Às vezes é uma frase que a gente diz muito, né? Alguém se abre contando um problema, a gente fala, olha, você vai conseguir sair dessa, porque nos faltam palavras. Mas não é dessa maneira que Jesus olha e responde aos seus discípulos. Ele se aproxima para ele revelar quem ele é. Aquele que possui toda a autoridade é justamente quem os chama, os envia, os comissiona. E é por isso que, antes de falar sobre aquilo que eles deveriam fazer, Jesus fala sobre quem ele é. Então ele diz, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E a partir daqui vem a base para tudo aquilo que vem a seguir. Antes do imperativo, existe uma declaração. Antes de Jesus dizer o que os discípulos devem fazer, ele revela quem é aquele que está diante deles. A tensão apresentada aqui no texto não é resolvida com uma descoberta sobre essa capacidade dos discípulos. A resposta para a fragilidade deles não está neles mesmos. Jesus resolve a tensão revelando a sua própria autoridade, a sua identidade. Diante de uma responsabilidade, de um desafio ou de algo que parece maior do que aquilo que conseguimos enfrentar, normalmente nós começamos fazendo perguntas sobre nós mesmos. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho os recursos necessários? Tudo que eu preciso está em mãos? O problema começa quando a nossa capacidade ou a nossa incapacidade se torna o ponto principal a partir do qual interpretamos aquilo que Deus nos chama a fazer. Porque o Evangelho nos conduz a uma pergunta que é muito maior, é mais amplo. Quem é aquele que está nos enviando? Essa é a pergunta que nós devemos fazer e responder. Existe uma profunda diferença entre uma missão fundamentada na confiança em nós mesmos e uma missão fundamentada na autoridade de Cristo. Uma missão baseada em fronteiras geográficas, porque Cristo é Senhor sobre toda a terra. Existem povos e lugares que precisam ser alcançados pelo Evangelho, e a igreja deve continuar olhando para além das suas próprias fronteiras. Mas essa declaração também confronta outras fronteiras que nós mesmos construímos. Não são fronteiras geográficas, mas são fronteiras e barreiras de raça, cor, gênero, condição financeira, origem, cultura, que acabam determinando consciente ou inconscientemente quem nós consideramos dignos de receber a nossa atenção, o nosso cuidado e o anúncio do próprio Evangelho. A missão, ela nos conduz para além de nós mesmos. Ela nos leva aos próximos e aos distantes,
aos semelhantes e aos diferentes, aos amigos e àqueles que talvez consideremos difíceis de amar. Nós não fomos enviados para construir pequenas comunidades formadas apenas por pessoas que se parecem conosco. Deus me livre de uma comunidade com pessoas que se parecem comigo. Eu não suportaria conviver numa igreja de pessoas que se parecem comigo. Seria terrível, seria trágico. Mas lá no fundo, nosso pecado, o nosso ego, a gente julga as pessoas que estão ao nosso lado e a gente fala assim, poxa, se essa pessoa fizesse como eu, talvez ela fosse melhor. A gente pensa dessa forma assim. Aqueles que receberam da graça são enviados para testemunhar da graça. Então, quando a gente ouve falar sobre todas as nações, nossa mente se volta para lugares distantes, e isso faz parte da missão da igreja. Somos profundamente gratos a Deus por aqueles que atravessam fronteiras, aprendem novos idiomas e deixam a sua terra para servir em outros lugares. Nós temos falado aqui a respeito de missões, missionários ao redor do mundo, em outros lugares do nosso país, servindo ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. A igreja ela deve continuar enviando e sustentando aqueles que vão, orando por eles, enviando recursos financeiros. Porém, a missão não se destina e não para somente nisso. A missão de Deus começa exatamente aonde Ele colocou você. Ela acontece na maneira como nós vivemos e testemunhamos no meio da nossa família. Será que no almoço de domingo, quando junta a família toda? Ou melhor, no Natal? Ou no aniversário daquele tio que junta a família toda? Fecha um sítio? Você tem sido um missionário ali? Ou será que talvez você esteja esperando um preparo específico para em determinado momento você ir para uma localidade com determinada missão para assim testemunhar ao Senhor? No nosso trabalho, e ou lugarzinho difícil para a gente ser crente. Nosso trabalho, ele expõe os nossos pecados e as nossas fraquezas. Segunda-feira, 8 horas da manhã, você recebe um e-mail, olha, tem uma reunião agora. E essa reunião poderia ter sido resolvida naquele e-mail. Você vai para ali com uma boa vontade, você vai para ali com ânimo. Eu peco todas as vezes nisso, eu tenho que pedir perdão ao Senhor toda segunda, quando marca uma reunião. E aí, como a gente já fica emburrado, a gente que deveria resplandecer amor, resplandecer bondade, a gente resplandece outras coisas. É triste, irmãos, orem por mim, orem por todos aqueles que passam por isso. Vamos fazer uma corrente de oração muito forte pelas reuniões que poderiam ser um e-mail, mas também para que nós possamos resplandecer o Senhor até mesmo nesses momentos. Porém, tudo faz parte da missão do Senhor. O nosso convívio em sociedade, o nosso convívio no dia a dia, o nosso convívio com os nossos vizinhos. Tudo isso faz parte da missão do Senhor. Nós somos discípulos de Cristo em todos os lugares, em todos os momentos. A escala de trabalho do discípulo de Jesus, ela é 7x7. Não tem folga, não tem dia de descanso, não tem horário específico. Você é um missionário em todos os lugares, em todos os momentos. Você é missionário até mesmo quando você chega cansado em casa e sua esposa quer conversar e você não quer. Você é chamado para testemunhar o Senhor até mesmo nesse momento. Quando você está cansado, amor, vamos no shopping? Nós somos chamados a testemunhar o amor e a graça de Deus até mesmo nesses momentos. Coisas simples, coisas que a gente fala assim, brincando, mas que às vezes passam despercebidos da nossa realidade sobre missão. Nós temos a seriedade de entender aqueles que estão no campo, que estão enfrentando situações adversas. Quantos não estão perdendo a própria vida nesse momento para anunciar o Evangelho? Quantos estão sendo privados de diversas questões? E fazem isso com amor, com ânimo, com empenho. Devemos nos lembrar desses, mas também não devemos desqualificar a nossa vida cotidiana, achando que ela não faz parte da missão de Deus, achando que Deus não pode usar o nosso cotidiano e o nosso ordinário para que o nome dele seja glorificado. Nós também temos que romper essas barreiras de limitações. Não podemos enxergar a nossa vida como insuficiente demais, nem ir também para o ponto de achar que nós somos muito suficientes, mas entender que em todo tempo, em todos os lugares, precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos resplandecer da graça do Senhor. Nós não precisamos esperar uma oportunidade extraordinária para finalmente começarmos a participar da missão. Qual foi a última vez? Faça esse exercício de memória.
que você anunciou o Evangelho para alguém? Eu não estou falando nem de convidar para vir na igreja, mas que você anunciou o Evangelho da graça. Essa pergunta, ela fere bastante a gente. Nós sabemos do nosso dever, da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, mas nós temos tanta dificuldade de pregar o Evangelho. Nós olhamos as nossas limitações, nós temos medo, por vezes nós temos vergonha. Não quero ser chato, não quero ser inconveniente. E talvez por esse medo da inconveniência, nosso coração está tão endurecido que pessoas ao nosso lado estão indo para o inferno. Pessoas que não conhecem a graça de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho. Essa realidade que os discípulos encontram precisa ser transmitida. A realidade sobre quem Cristo é. Lembre-se de que o Senhor, esse que foi o seu encontro, no meio das suas dúvidas, no meio das suas fraquezas, no meio dos seus pecados, aquele que pode estar indo ao seu encontro hoje mesmo, talvez você ainda não o conhece, mas que está indo ao seu encontro, não olhando para as circunstâncias da sua vida, é também aquele que envia o seu povo a ir, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as limitações, não olhando para as diferenças e anunciando o Evangelho, anunciando esse Deus que se aproxima de pecadores, esse Deus que vem ao nosso encontro, sofre em nosso lugar, morre, mas que está ressurreto, vivendo através da sua comunidade aqui na terra, da igreja, dos seus discípulos. Diante de uma missão tão grande, caminhando para o fim, uma última pergunta, no final do nosso texto. Jesus se aproxima deles, ele declara a sua autoridade, mas ele não apenas entrega a sua missão e sai de cena. Ele faz uma promessa. Ele promete estar com eles por todos os dias. Essa promessa, ela se estende para as nossas vidas. Nós também ouvimos do Senhor que Ele está conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que sustenta toda a missão, é isso que sustenta toda a nossa realidade como discípulos de Cristo. Eles seriam enviados, encontrariam oposição, enfrentariam dias difíceis, lutas, mas eles não estariam sozinhos. O Senhor estaria com eles. Esse mesmo Senhor é o que está conosco. Esse mesmo Senhor é aquele que está nos sustentando diante das nossas dificuldades. É aquele que pega na nossa mão quando não tem mais ninguém ao redor. É aquele que colhe cada lágrima, cada choro que nós não conseguimos expressar, talvez, a nossa dor em palavras, em orações, mas que Ele continua caminhando conosco. Ele continua nos fortalecendo, Ele continua nos guiando. Por meio do seu Espírito, continua atuando, até mesmo quando não sabemos o que orar. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o Senhor soberano, que com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, o que reina sobre todas as coisas, aquele que é eterno, aquele que é santo, santo, santo. Aquele que está sentado à direita de Deus, o Pai, comandando todas as coisas, é aquele que também está se aproximando da sua vida. É aquele que não está olhando para a sua situação, mas está indo com graça ao seu encontro. E a partir desse encontro, Ele te envia a ir com graça na direção de outros. Ele te convida, te convoca, te equipa com o seu próprio Espírito para que você vá. Portanto, vão, façam discípulos, anunciem o Evangelho, preguem as boas novas. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Diante dessa reflexão, eu quero te convidar a apresentar a sua vida diante do Senhor. Talvez você possa estar no estágio que fale assim, olha, eu tenho tantas dúvidas, eu não consigo adorar. Esse é o momento que você apresenta suas dúvidas diante do Senhor. Talvez você esteja num momento que você tem dúvidas sobre quem você é, sobre quem Cristo é. Esse é o momento que você se coloca diante dele e fala, Senhor, eu quero te conhecer. Eu me lanço aos seus pés, eu preciso do Senhor. Ou talvez você já tenha passado por isso e você se sente estagnado. Olha, eu não tenho cumprido a missão. Eu não tenho correspondido à convocação santa do Senhor de fazer discípulos. Senhor,
Me capacita para ir e anunciar o teu evangelho. Me ajuda a ser um missionário. Fale com o Senhor nesse momento. O Senhor é aquele que se aproxima de você. É aquele que se revela a você. É aquele que está com você todos os dias. Aquele que permanece ao seu lado. Deus amado, nós bendizemos o teu nome. Nos achegamos diante de ti, ó Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que nós somos tão limitados. Nós temos tanto medo, temos tantas dúvidas, tantos receios. Tantas são as nossas limitações, Senhor. Tantas são as nossas fragilidades. Tantas são as nossas desculpas diante do Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor. Aquele que vem ao encontro dos discípulos, aquele que vem ao nosso encontro. O Senhor Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade. É diante de Ti que nós estamos essa noite. É diante do Senhor que nós nos prostramos. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, reconhecemos a nossa dependência total do Senhor. Deus amado, nós não temos condições se não for o Senhor. Se não for o agir da Tua graça em nossa vida, se não for, ó Deus, por meio do Teu Espírito atuando em nós e através de nós, nós não conseguimos fazer. E também, Deus, não temos a intenção de ir se o Senhor não for conosco. Deus amado, nesse momento, ouve cada oração feita nesse lugar. Vá de encontro, Senhor, com as nossas limitações. Deus amado, atua em nosso interior. Muda, ó Deus, o nosso coração. Faz aquilo, ó Deus, que o nosso intelecto não pode fazer. Somente o Senhor pode nos dar um coração novo. Somente o Senhor pode nos dar uma nova identidade. Somente o Senhor, ó Deus, pode quebrar as barreiras que há na nossa vida. Barreiras de pecado, barreiras de medo, barreiras de opressão. Age com graça, Senhor. Quebra cadeias, Pai. Liberta, ó Deus, a nossa mente. Liberta os nossos conflitos interiores, ó Pai. Liberta da nossa dificuldade de enxergar e compreender quem era o Senhor, quem é o Senhor. Em Ti nós confiamos, Senhor. Em Ti nós entregamos a nossa vida, nós confiamos totalmente. Senhor, nos capacita, Pai, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê amor para pregar o Teu Evangelho, para viver, ó Deus, a missão do Senhor, para anunciar que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor governa todas as coisas, que o Senhor voltará para o Seu povo, que a gente anuncie a salvação do Senhor a todos os povos, quebra as barreiras que nós construímos com o nosso próximo, barreiras de orgulho, barreiras de preconceito, e nos faz, ó Deus, caminhar à semelhança de Cristo Jesus, cheios do Espírito, cheios de amor, cheios do céu, declarando que o Senhor reina, anunciando a Tua vida e levando o Teu Evangelho para aqueles que precisam da Tua salvação, em nome de Jesus.